Boa noite, está no ar o programa Entre Linhas. Na edição de hoje nós vamos tratar sobre saúde mental. Recebo hoje Adriana Rosseto Dallanora, psicóloga e coordenadora do CAPS Adulto, aqui de Lajeado, bem como Raquel Azevedo, psicóloga e coordenadora do CAPS AD, Álcool e Outras Drogas. Boa noite, sejam bem-vindas. Boa noite. O tema, em que pese ser saúde mental, ele é amplo, nós vamos abordar vários aspectos, preconceitos que envolvem a questão da saúde mental. E no dia 18 de maio, há uma comemoração que vocês em seguida vão nos deixar ao par. Haverão também atividades específicas para comemorar este dia 18 que tem um significado. Mas antes da gente entrar no tema saúde mental, eu vou ler aqui do Jornal Informativo do Vale, edição da quarta-feira, 18 de maio de 2016. Tem uma ampla matéria nas páginas 2 e 3, inclusive um chamamento de capa, uma matéria principal, e me chamou a atenção, sobre o tema de hoje, sobre a questão da saúde mental, e me chamou a atenção aqui sobre um livro que existe da jornalista Daniela Arbex. O livro se chama Holocausto Brasileiro, Vida, Genocídio e 60 mortes no maior hospício do Brasil. E eu vou só destacar da matéria que aqui diz que a maioria dos que estavam internados no manicômio, no hospício, eram epiléticos, alcoólatras, homossexuais, prostitutas, meninas grávidas pelos patrões, moças que haviam perdido a virgindade antes do casamento, homens e mulheres que haviam extraviado seus documentos, e alguns eram apenas tímidos. Não estaria aí a razão da comemoração do dia de hoje, das atividades que haverão durante a semana, e a razão por que me parece que não existe mais hospícios, manicômios, é isso? Fico à disposição para colocar sobre esta questão. Hoje não existe mais manicômios e há um novo tratamento para a doença mental, há um novo enfoque. Desde quando, como, enfim, vamos conversar sobre isso. Bem, hoje no dia 18 de maio, desde o ano de 87, se escolheu esse dia como um dia para comemorar a luta antimanicomial, que é para pensar e fechar essa lógica dos hospícios que tu falava. Essas pessoas que tu citaste, que não tinham um transtorno específico psiquiátrico, que necessitavam de cuidados em saúde mental, muitas vezes sim eram encaminhadas para os hospícios e lá deixadas, esquecidas, né? E acabavam vivendo por muitos anos, né? Sem um tratamento humano, né? E acabavam que perdiam todos os seus direitos enquanto sujeito, enquanto cidadão. Então, essa luta é para fechar as portas dos manicômios, mas não só as portas em si, mas a lógica de segregar uma pessoa que está em sofrimento, né? Ou que não se enquadra naquele modelo que a sociedade espera que tenha que se enquadrar, né? Então, neste dia se comemora todos os anos. E, claro, com essa luta e com esse movimento que surgiu lá antes de 87, mas em 87 ficou um marco, porque num dos congressos que teve de saúde mental, se alguns familiares, trabalhadores e usuários dos serviços em São Paulo fizeram, então, uma manifestação e, a partir dali, se pensou que esse seria o dia para se comemorar isso. Numa proposta, depois surgiu uma lei também, né, no Brasil, que vem determinar, então, o fechamento dos manicômios. Esse é um movimento que surgiu no Brasil, ele é mundial. Como é? Essa questão
comparando com outros países o tratamento da questão da saúde mental, ainda existem países que insistem ou têm manicômios, hospício, ou o Brasil é inovador no mundo? Com esse novo tipo de tratamento que nós vamos ver em seguida. Os CAPs que vocês coordenam, adulto uma e de álcool e droga outras das nossas convidadas, é a nova forma que se buscou. Nós vamos entender depois. Já estamos vendo uma das razões do porquê que se fez essa mudança radical, diga-se de passagem. Mas é no Brasil isso? Se sabem ou não, enfim, é um movimento mais brasileiro? Não, não forma? É um movimento brasileiro. Os CAPs, sim, eles têm uma lógica criada no Brasil. Opa. Mas é um movimento que iniciou na Itália, né? E que na Itália, por exemplo, não se criaram CAPs, se criaram cooperativas de trabalho. Cooperativas de trabalho. Então, esse é um movimento que veio no mundo todo. Começou na Europa e uns anos depois a gente começou no Brasil também, né? E os CAPs surgiram a partir disso, a partir dessa lei que regulamenta o fechamento dos manicômios. Os CAPs vieram para substituir os manicômios. Aquele modelo de cuidado deixou de existir e se precisava de um cuidado para as pessoas que têm sofrimento psíquico. Então, os CAPs surgiram a partir daí. Então, os CAPs são um serviço de substituição aos manicômios. Sabe, para ilustrar melhor isso, vocês me permitem utilizar as novelas. As novelas, houveram novelas que, como uma forma de penalizar um familiar, então se ameaçava ou se internava em manicômios. Inúmeros livros escritos sobre isso, enfim, lá no passado se utilizava. Minha filha, se você não se portar como lá o pai queria, eu vou com conluio com o médico, enfim, internavam e praticamente segregavam. Tanto é que a gente viu aqui, isso é um número real, 70% dos casos deste manicômio específico, que é um manicômio de Barbacena, em Minas Gerais. Hospital Colônia. Uma colônia, no caso. Veja, 70% não era absolutamente... Nem doença mental tinha. E mesmo os que, imagino, tivessem, os outros 30%, alguma doença mental, não precisava aquele tipo de tratamento da segregação. Então, isso aqui realmente é uma situação grave. Então, eu estava ilustrando as novelas, né? Quantos exemplos tem? Porque você vai engravidar, você está namorando com alguém que eu não quero, você não sei o que lá, ou se segregava num hospício. E aí tirar? Porque a sociedade não tinha uma visão clara do o que existia atrás dos muros de um manicômio, de um hospício, não é isso? E se abriu os olhos recente. Você falou em 1987, que iniciou provavelmente a discussão no país. A lei é de 2001. A lei é de 2001, recente. É recente. Na história do país é recente. Se imaginar que se esse índice aqui, de alguma forma, de cada 10 internados, 7 não era sequer doença tinha, digamos, se ele se refletia nos demais, que situação gravíssima. Eu estou ressaltando isso porque me surpreendeu a matéria quando eu li. Eu não tinha esse conhecimento, eu não li esse livro. Quizá vou procurar para ler, porque, obviamente, para se entender toda essa nova forma de se tratar as pessoas que têm alguma doença mental, e eu tenho números que nós vamos ver adiante no programa, o número é muito maior do que as pessoas imaginam, das pessoas que têm algum sofrimento mental. Vai chegar um momento, acredito, na história da humanidade que a maioria vai ter alguma forma, um sofrimento mental. Da forma que a sociedade está se organizando, leve, pode ser um transtorno leve, mas e pode se classificar. Agora eu estou entrando na área de vocês. Bem, o que a sociedade criou, então? Nós vimos que a sociedade criou os CAPs, você falou. O que são CAPs? Centro de Atenção Psicossocial. Ok. Eles são um serviço que foram criados para a substituição dos manicômios, e eles cuidam das pessoas, tratam as pessoas que estão em sofrimento, né? Quando tu fala todas as pessoas podem ter um transtorno mental,
A gente tem que pensar que todos nós passamos por momentos na vida que sofremos com perdas, um luto, enfim, com várias coisas. Nem tudo tem uma classificação como um transtorno mental, porque viver também tem sofrimento, né? Nem tudo pode ser classificado como uma doença, como uma patologia ou como um transtorno, que vai exigir um tratamento com medicamentos ou com outros cuidados, que é o que a gente faz no CAPS, né? A gente não pensa num cuidado apenas através de uma consulta médica com um medicamento psiquiátrico, por exemplo. A gente tem outras formas de cuidar, né? A gente tem um cuidado quando a gente pensa que todos nós sofremos algumas coisas na vida, uma perda, por exemplo, algo que todos nós vamos passar em algum momento. Né? Seja ela por uma doença que está se preparando, que a gente está esperando que a pessoa não tenha, uma doença que não tem cura, ou um acidente que é fatal, que é imediato. Então, todos vamos passar em algum momento na nossa vida. Mas a perda de um emprego, o rompimento de um namoro, um uma casamento, separação de um casamento. Ou seja, são traumas, perdas, que nós humanos, é da natureza humana, não desejamos que aconteça, que venha a acontecer, mas se acontecer, obviamente, que é um reflexo. Isso. Mas continua, e desculpa. Nem tudo vai se tornar impeditivo do sujeito levar a vida. Que é isso, que é essa capacidade que a gente tem de enfrentar essas coisas da vida. Isso seria resiliência? Isso seria resiliência. Isso. Eu estou fazendo isso, fazer um parênteses para o nosso público, porque eu li essa palavra resiliência psicológica, num dos textos compilados na internet. Resiliência, eu te questionei antes de iniciar o programa e você explicou que resiliência, explicaram que é a capacidade de superar essas dificuldades, é isso? Aprendi? Isso. Superar adversidades, Adversidades, ok. E nem tudo vai se tornar algo que vai impedir que o sujeito viva bem, que vá trabalhar, que procure um novo emprego, que recomece a vida após uma separação, após a perda de uma pessoa querida na família, enfim. Algumas pessoas não conseguem dar conta disso e buscam ajuda profissional. Algumas vão nos médicos, enfim, e existe um serviço também que dá conta disso. Dependência química, por exemplo, né, que a Raquel é a coordenadora, também é algo que não é só do momento atual que a gente vive. Dependência química sempre existiu, né? Hoje talvez a gente está podendo falar um pouco mais sobre isso, porque em muitos momentos isso era escondido também, né? Inclusive nos manicômios, né? Então, a pessoa quando tinha algum problema, ou de repente tomava, né, os goles a mais lá, e acabava no manicômio mesmo e por muitas vezes era esquecido. Por causa de álcool, se internava. Sim. Desses 70% aí, muitos deles eram pessoas que tinham problemas com álcool. Que coisa incrível. E hoje no centro que você atua, é específico para dependente de álcool e outras drogas. E outras drogas. Isso. Bom, vamos fazer o seguinte, sobre o que você lá coordena nesse centro e oferece à comunidade, às famílias, tem lá alguém que está sofrendo, nós vamos ver em seguida, no próximo bloco, porque agora nós vamos a um rápido intervalo e retornamos em seguida. Ok. Estamos de volta com o programa Entre Linhas de hoje. Agora, no seu segundo bloco, estamos tratando sobre o tema saúde mental e contamos com a presença de Adriana Rosseto Dallanora, psicóloga e coordenadora do CAPS Adulto, e Raquel Azevedo, psicóloga e coordenadora do CAPS AD, Álcool e Outras Drogas. No primeiro bloco, a gente viu que nós existíamos aqui no Brasil e até não é há muito tempo, até 1987, 2000, 2001, os famosos manicômios, hospícios, onde as pessoas eram levadas lá. Então, a gente viu que esse modelo de tratar
pessoas que sofrem em razão de uma doença mental, não tem mais. Acabou. Se criou um novo modelo. E a gente viu também que essa discussão de acabar com aquele modelo antigo, elas também existem em outros países. A gente viu aí, foi citada a Itália, enfim, ok? Então, no Brasil se criou o Centro de Atenção Psicossocial. É isso, né? São os CAPs. E aqui em Lajeado, existem, a gente viu aqui 2, mas parece que existem 3. Então, nós vamos falar sobre os CAPs, onde estão localizados. Nós temos a Adriana Dalanora, a coordenadora do adulto, CAPS adulto, e a nossa convidada, e a Raquel Azevedo do álcool e outras drogas. Ok? Nós estávamos contigo, Raquel, você é a coordenadora do CAPS de álcool e outras drogas. Onde está situado? Quem pode procurar? Enfim, como funciona? Tem custo? Vamos ver isso. Bom, o CAPS-AD, ele está situado na rua Santos Filho, entre a Júlio de Castilhos e a Benjamin Constante ali, bem na descida. Santos Filhos. A rua certo. Que está o cartório eleitoral. Isso. Cartório eleitoral, isso, ok, tá. Qualquer pessoa, né, que tenha algum problema relacionado ao uso de álcool e outras drogas pode procurar o CAPS-AD. Né? Existem 2 CAPS, né, o 3, aliás. O CAPS infantil e o CAPS-AD atendem, então, pessoas que têm problemas com álcool e outras drogas. O CAPS infantil, então, menores de 18 anos, e no CAPS-AD, os maiores de 18 anos. Tá. Então, qualquer pessoa que tenha algum problema relacionado a isso pode procurar. Não tem custo nenhum, né? É um dispositivo também da saúde pública, né? Então, qualquer pessoa do município de Lajeado pode procurar o serviço. Quem mantém isso tem os custos de manutenção, agora de modo geral, tá? Os CAPs, é uma lei de 2001, acho que é federal. Isso, federal. Portanto, o custo é dividido entre a União, Estados e municípios, é isso? Uma parcela de cada um? Sim, são os 3 governos que mantêm o serviço. Assim que foi montado. No caso do AD, álcool e outras drogas, vocês oferecem que tipo de serviço? Tem lá serviço de psicólogas, que sim, é o teu isso. caso? A gente tem uma equipe multiprofissional. Multiprofissional. Né? Então, psicólogos, assistentes sociais, enfermeira, médico psiquiatra, né? Técnico de enfermagem, enfim, vários profissionais que atuam no serviço, né? Nesse acolhimento às pessoas e no tratamento à demanda, então, de cada um, né? A gente também atende as famílias, né? Que por muitas vezes as famílias também adoecem, né? Se atrapalham também nesse relacionamento com a pessoa que faz o uso, né, problemático, e a gente acaba, então, acolhendo essas pessoas também, assim, né? Tem, então, grupos, oficinas, e são serviços que a gente oferece para essa população. Oficinas, você citou. Oficinas seriam alguma atividade? Atividades. A gente tem oficinas de música, né? Oficina específica no CAPS-AD de arte em tecido, né? Que, então, se desenvolve alguns trabalhos lá, algumas pessoas até já conseguem levar o trabalho para fora do CAPS, né? Passa a ser uma atividade da vida, né, da pessoa, então, fora do CAPS. Oficina de música, eu falei, arte em tecido de futebol, então eles também saem do CAPS para essa atividade fora, né? Futebolzinho? Futebol, E para as meninas, as moças, as mulheres? Oficina de beleza também, é uma oficina que a gente tem, que também já é há bastante tempo que faz parte do trabalho no CAPS. Agora, eu achei interessante que você citou, a gente já fez um programa Entre Linhas com o Dr. Moreno, psiquiatra, já fizemos também com o Dr. Vitória, desculpa. Vitória. E é muito importante que a família participe no tratamento, porque precisa de informação. É importante, quando a família tem conhecimento, esclarecimento de como auxiliar, porque muitas vezes há, em razão de um preconceito, de que acha que é um fingimento, que, enfim, várias situações.
E a família está esclarecida, saber como agir. Muitas vezes a família gostaria de ajudar, nem sabe como. E muitas vezes, achando que está ajudando, pode estar até prejudicando. Então a forma, isso é importante. E aí vocês fornecem lá um apoio às famílias, é isso? Isso, a gente tem um grupo de orientação aos familiares também. Muitas vezes quando chegam assim, assustados, sem saber por onde ir, o que fazer, né? Às vezes a ideia única é internação, né? Então a família muitas vezes vê a única saída para o problema uma internação, e que muitas vezes não é necessário, né? A gente dá conta no serviço, né? no CAPS, enfim, e consegue se ajudar essas pessoas, né? E orientando as famílias para que entendam o problema também. Isso é importante. Bem, você citou algo que eu ia referir em seguida. E se há a necessidade de internação, há algum convênio, alguma coisa com instituições da região que tratam, é isso? Sim, a gente tem, avaliando, né, o caso e se vendo a necessidade de internação, sim, a gente encaminha, né, para o Hospital Bruno Born, né, Okay. que é um dos locais que a gente então tem esse convênio para internação. E hospitais da região também, quando não há vaga no hospital, no Bruno Born, a gente então recorre a outros hospitais da região, né, para desintoxicação, no caso do CAPS-AD, né? Sabe, nessa matéria que eu referi do informativo do dia 18 de maio, diz que, eu li aqui, deixa eu só conferir isso, no Vale do Taquari há 70 leitos de saúde mental em hospitais de 8 municípios. É o suficiente? Você disse que às vezes não tem vaga. 70 pessoas internadas ao mesmo tempo em razão de... No Vale do Taquari, né? Em todo o Vale, em 8 Sim. municípios. Isso. Me parece que é um número razoável. É um número razoável e normalmente dá conta da demanda. Da demanda. Então... Até porque a internação não é por muito tempo, não sei, já que não existe mais aquela forma. Durante em torno a crise... de 21 dias, no caso de álcool e outras drogas, né, sendo avaliado cada caso, né? Mas normalmente é esse período que eles ficam internados. E no caso, tem convênio com a Central? Não, agora no momento não. Então, sabe, eu sou um admirador do trabalho da Central, por isso que eu fiz o questionamento. Não sei como, porquê, enfim, como está a gestão, não interessa, não é isso, mas acho que eu li o livro do Roque Lopes, me emocionei muito com o livro, nessa parte que trata da construção, na verdade, da ideia, como ela foi realizada, construída, e me emocionei, como eu disse, e acho que é uma bela de uma instituição e que a comunidade deveria abraçar. Não sei até que ponto o poder público tem interesse nisso. Não importa. Quero fazer essa referência, muito em razão do que eu li no livro do Roque Lopes, que é uma figura incrível aqui do nosso meio. Mas, enfim, não tem esse convênio. Tá bem. Não tem. Okay. Tem também convênio com o Centro Terapêutico São Francisco, que é uma comunidade terapêutica que também tem 15 vagas para o município de Lajeado. Tá. Que também eles são encaminhados para lá após desintoxicação. Né? Após? Quando necessário. Tá. E aí depois vem a questão provavelmente a continuidade do tratamento junto a vocês, da família, o envolvimento da família, o entendimento da família, de como agir, enfim, é por aí. Isso aí. É isso, imagino? Depois da internação, então, sempre a gente trabalha junto também com os locais de internação para que eles retornem, né, para o CAPS para dar continuidade ao tratamento, então, dar seguimento, então, depois da internação. Que essa é uma parte muito importante também, né, de dar continuidade. É isso, a continuidade. E, digamos assim, se fosse fazer uma estatística por gênero, homens e mulheres, meio a meio, percentual, só para se ter uma ideia, na questão de álcool e droga, na nossa cidade. Número maior, bem maior de homens. Homens. Que faixa? Olha... Etária, estou me referindo. Assim, não tem um número específico, assim, né? A gente Essa atende desde vocês 18 anos até 70. Tá. Né? Então, dentro dessa, assim, maior é 30, 40, 50, fica entre essa faixa etária. Assim. E essa estatística vocês não têm? Há quanto tempo tem um CAPS específico para isso aqui em Lajeado? O CAPS-AD vai comemorar 2 anos no dia 21 de maio. Né? Então, agora, como CAPS, né? Antes funcionava como ambulatório.
álcool e tá. drogas. Né? Agora Então, com CAPS. como CAPS vai fazer 2 anos. Então, essa estatística por gênero, por idade, por classe social, por renda, por instrução, vocês não têm? Não. Seria interessante, né? Fica a ideia. Mas a gente atende todas, né? Todas as faixas, Sim, eu imagino, faixas etárias, né? Classes sociais também. Então... As razões, por quê. Seria interessante, eu não sei, é uma curiosidade minha, acho que da sociedade também, de entender onde estariam, digamos, em que situação as pessoas são mais vulneráveis à droga e ao álcool, né? Acho que deve ter outros estudos, não sei, eu estou aqui provavelmente raciocinando alto. Bem, no próximo bloco, nós vamos então falar do CAPS adulto. Então vamos agora a um rápido intervalo e retornamos em seguida, então, para entendermos o que o CAPS adulto oferece à nossa população. Fique aí que nós retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Agora, no seu terceiro bloco, estamos tratando hoje sobre saúde mental. E contamos com a presença de Adriana Rosseto Dallanora, psicóloga e coordenadora do CAPS Adulto, e Raquel Azevedo, psicóloga e coordenadora do CAPS AD Álcool e Outras Drogas, ambos os CAPS aqui do município de Lajeado. Me diz uma coisa, agora me surgiu uma... Os CAPS são em todos os municípios ou a partir de uma determinada população? Como são organizados? É uma curiosidade. Eu sei que vocês coordenam aqui em Lajeado, mas os municípios vizinhos também têm CAPS? Os CAPS, ele pede um número de população, tem uma regulamentação para isso. A Lajeado não tem uma população que compreenda os 3 CAPS que a gente tem aqui. Mas as justificativas, sempre que a gente conseguiu, ao longo dos anos, esses projetos para o Ministério da Saúde e a autorização com o recurso, então, para os CAPS existirem, é a partir de uma demanda que já se atendia em ambulatórios de saúde mental, em Lajeado, desde os anos 95, 96, por aí, já se fazia atendimentos em saúde mental. Não tinha os recursos que se tem hoje, como, por exemplo, um dos recursos era só internação em hospital psiquiátrico mesmo, não tínhamos os leitos em hospital geral como temos hoje. Por exemplo, no Vale do Taquari, temos CAPS em Lajeado, em Estrela, Encantado e Taquari, né? Só Lajeado que tem os 3 CAPS, né? Os outros têm um CAPS 1. Lajeado, Estrela, Encantado e Taquari. Tá. CAPS AD só Lajeado. CAPS AD infantil só Lajeado. Sim, aqui conseguiu fazer 3. Isso. Na verdade, eu imagino um CAPS do município vizinho que atenda todas as faixas, né? O CAPS 1 atende toda a faixa, as faixas etárias, né, desde menor de idade até 100 anos, e tanto álcool e drogas quanto transtornos mentais. Quando se tem os outros serviços, como nós temos em Lajeado, o CAPS 1 atende só o público adulto com transtornos mentais. Onde fica, já que estamos falando um? É fica o teu, na né? Isso, o CAPS que eu coordeno, fica na Saldanha Marinho, número 770, ali na pontinha, no finalzinho do Parque do Dique. Okay. E o CAPS infantil também fica na Saldanha Marinho, na mesma rua, na mesma quadra que o CAPS adulto, só que do outro lado da rua. Então, são os 3 CAPS, são em área central, né, da cidade. Facilita a localização por causa de ônibus, a locomoção das pessoas. Então, esse também é um ponto muito pensado quando se cria um CAPS e quando se monta um CAPS numa cidade. Além de que ali é um belo local. Sim. Vocês sabiam que ali tinha um campinho de futebol que as gurizadas jogavam? E eu fui um dos que ajudou a construir aquele campinho. Nossa, que trabalhamos ali. Me diverti, passei minha infância para adolescência ali naquele... Nem sei se ainda tem um espaço aberto, porque tinha eucaliptos e nós ali no meio tinha o nosso campinho, escondidinho. Então me diverti muito ali. Só uma observação. E é muito bonito o lugar. Sim, Ele está integrado ao Parque dos Diques. Está dentro do parque. Dentro do parque. E o infantil é um pouco antes. Um pouquinho antes na rua. Que seria, para quem está no
nos vendo e ouvindo, descendo a Benjamin Constant, quando chega na esquina do INSS, dobra à direita. Isso, Dobra à direita. Quem desce, na mão certa, Isso. chegou na esquina do INSS, dobra à direita. Isso. Na segunda quadra, que só tem 2 quadras adiante, na segunda quadra está situada à direita, no meio da quadra, mais ou menos, o infantil, e no seu final, à esquerda o CAPS adulto. Pois bem, o que vocês oferecem lá? Então, o CAPS adulto atende pessoas então, com transtornos mentais acima de 18 anos, né? A idade máxima não tem, pode ter 100, 100 e poucos, Quanto enfim, viver? acima dos 18. E a gente tem atendimentos com uma equipe multiprofissional, que são psicólogos, assistentes sociais, terapeuta ocupacional, oficineiro, médico, psiquiátrica, médico clínico, as meninas que nos ajudam na limpeza, na cozinha, né? Porque os nossos usuários, e quando a gente fala usuário, aí eu vou fazer uma observação, porque é bem importante isso, não é no linguajar que a gente usa no cotidiano, assim, é um usuário de droga ou de álcool. Não, esse usuário que eu me refiro é um usuário do Sistema Único de Saúde, do SUS, Okay. porque ele está usando um serviço. Então, todos somos usuários do SUS em algum momento, né? Esse usuário ele pode receber vários atendimentos dentro do serviço. Uma consulta médica, um atendimento com psicólogo, num grupo terapêutico, que são grupos, né, de homens, de mulheres. A gente tem uma variedade de atendimentos. Assim, as oficinas, que como a Raquel estava falando antes, são espaços também onde se produzem algumas coisas, como a oficina de artesanato, a oficina de música, né, a oficina de esportes, que tem um jogo de futebol. Enfim, temos uma oficina de atividades físicas, de caminhada com o nosso educador físico, que atende os 3 CAPs também. Então, temos uma porção aí de atendimentos que cada usuário pode vir a receber. Puxa, né? E se precisar de consultas periódicas, vocês, inclusive, oferecem a análise, se necessária? Digo análise no campo de psicólogas à disposição para... Sim, a gente faz... Análise seria de analista, seria de psiquiatra, não? Mas eu quero me referir a psicólogo, como você chama? Atendimento de psicoterapia. Psicoterapia, Isso. obrigada. Essa é a palavra que eu ia buscar. Em alguns momentos a gente oferece quando se avalia aquele paciente, aquele usuário, que seja necessário. Okay. Não é uma prática exclusiva nossa, do nosso serviço. Eu vou entrar no CAPS porque eu quero fazer uma psicoterapia com um psicólogo. Não, esse não é o nosso foco. Entendi. Né? A gente faz em alguns momentos, alguns pacientes precisam, né? Porque a gente atende diversos tipos de transtornos. Uma depressão grave, uma depressão moderada, transtorno bipolar, que hoje está aí aparecendo em toda a mídia, né? Como algo que é do nosso momento, esquizofrenias, né? A gente atende isso. Então, a gente avalia esse usuário e, conforme a gravidade ou como ele se encontra no momento, a gente vai avaliar que tipo de atendimento ele vai poder receber e que tipo de atendimento vai fazer bem para ele. Certo, né? certo. E não tem como colocar alguém numa oficina de artesanato se ela não gosta de fazer artesanato. Exato. Então, também a gente vai respeitar a individualidade desse sujeito enquanto uma pessoa que tem desejos, que tem gostos, que pode não gostar de algumas coisas também. E se for necessário remédios, são fornecidos gratuitamente? Alguns medicamentos, sim. A farmácia escola, né, que é parceria do município com a universidade, que é quem hoje entrega essas medicações após uma consulta médica, então no CAPS, né, nos CAPS, isso falo dos 3 serviços. Alguns medicamentos, sim, uma grande maioria dos medicamentos utilizados tem na farmácia escola. Farmácia escola. Isso. E nós temos também o CAPS infantil, que você de alguma forma citou. Ele está localizado, a gente já viu onde, e aí atende menores de 18 anos. 18 anos. Alguém pode iniciar um tratamento lá e, quando alcançar a idade de 18 anos, passa para o, se necessário,
Sim. continuidade passa lá e é atendido lá. Isso, passa ou para o adulto, ou se a problemática questão, é a questão de álcool e outras drogas, vai manter o acompanhamento no CAPS AD. Né? Não significa que hoje ele faz 18 anos, amanhã ele já vai para o CAPS adulto. Porque o que a gente também pode pensar é que, dependendo o que esse usuário tem de transtorno, ele tem um vínculo com aquela equipe que já atende ele por um tempo. Então, essa transição ela também tem que ser respeitada. Ela é possível que, às vezes, pode ficar até os 20, até os 21. Tudo vai depender do que esse sujeito está vivendo naquele momento. Não há problema algum. Se é pro bem da... Isso. E tem alguns momentos até que a gente realiza alguns atendimentos interserviços, né? Então, que profissionais de um serviço participam de atendimentos num outro serviço, né? Como no CAPS AD, um profissional vai no CAPS adulto para atender uma determinada pessoa que tem alguma questão, né, relacionada aos dois serviços. Ou também no CAPS infantil, como a Adriana falou, né? Um adolescente que está nessa transição, né, para que a gente possa começar a acompanhá-lo, né? Então a gente começa a fazer essas atividades interserviços. Há uma perfeita integração entre vocês, entre os CAPs, né? Eu imagino. Não poderia ser de outro modo, até porque poderia ter um só. E Sim. com essa, aqui em Lajeado, com a construção de 3, puxa, que belo atendimento em Lajeado, né, para a área. E, digamos assim, não sei se existe um número, obviamente, quantas pessoas são tratadas pelos 3, você tem noção? Sim. Nós temos um Podem número... dizer? Não sei se Sim, pode dizer. pode. Até não sei se não está nessa matéria que tu estava citando antes do informativo. Do informativo? Acho que não me lembro. Não sei, mas... Enfim, mas fico devendo. Enfim, como essa semana é a Semana da Saúde Mental, em que hoje, no dia 18 de maio, todos os anos a gente tem essa comemoração da luta antimanicomial. Isso nós vamos ver no próximo A gente bloco, né? acaba fornecendo esses dados para vários meios de comunicação. Tá. Então, sim, os 3 CAPs, eles atendem, então, como a gente falou, no meio de grupos, oficinas, atendimentos individuais, médico, né? O CAPS adulto, hoje, ele faz mais ou menos 4.300 atendimentos por mês. Por mês? Isso, mais ou menos 1.400 pessoas são atendidas no CAPS mensalmente. Não é possível. Essa diferença de 1.400 para 4.300, mais ou menos, ela se dá porque um usuário pode receber vários atendimentos ao longo do mês. Uma vez por semana. Uma vez por Já semana, chega lá. todos os dias, às vezes, da semana, certo. né? Então, é por isso que dá uma diferença. O CAPS AD, a gente tem uma média de 2.500 atendimentos por mês. E a infantil? Tem noção? Infantil, em torno de 1.700 atendimentos mês. Puxa vida. Bom, já fui avisado. Nós vamos, então, para mais um intervalo. E no próximo bloco nós vamos ver o que está sendo feito nessa semana em razão da questão da saúde mental. Então, fique conosco que nós retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas de hoje. Agora no seu quarto e último bloco. Estamos tratando sobre o tema saúde mental. E contamos com a presença de Adriana Rosseto Dallanora, psicóloga e coordenadora do CAPS Adulto, e Raquel Azevedo, psicóloga e coordenadora do CAPS AD, álcool e outras drogas. Olha, eu tenho aqui retirado da internet, a produção que retirou, eu não tenho o site, eu sempre cito a fonte, mas enfim, a produção certamente tem a fonte, se alguém precisar buscar mais subsídio, enfim. Olha que interessante que eu vi aqui, eu vou destacar isso. Estima-se que em cada 100 pessoas, 30 sofram ou venham a sofrer, num ou noutro momento da vida, de problema de saúde mental, e que cerca de 12 têm uma doença mental grave. A depressão é a doença mental mais frequente, sendo uma causa importante de incapacidade. Em cada 100 pessoas, aproximadamente, uma sofre de esquizofrenia. Esses dados aqui devem ser a nível nacional, não é referente aqui à nossa região. Mas olha que interessante, 30% das pessoas, de alguma forma, têm um. E não é pouco.
Então, eu estou dizendo isso, e gosto de ressaltar esses dados, porque há muito preconceito com quem busca uma ajuda, com um psicólogo ou com um psiquiatra. Você sabe que durante um tempo atrás, e até hoje, os artistas globais se orgulham de dizer que eu tenho o meu psiquiatra. Veja, o problema é que o ideal, não o problema, o ideal é que todos tivessem acesso a uma psicóloga, um psicólogo, um psiquiatra, uma psiquiatra. Porque isso é buscar felicidade, a pessoa ser mais feliz. Se você ter a ajuda de alguém que pode te deixar melhor, mais feliz, com o teu convívio com a família, com a pessoa que você ama, com a sociedade, com os teus amigos, por que não? O CAPS não deixa de ser também uma forma de uma política pública de um acesso a isso. E aí eu vejo aqui no texto, e vocês podem entrar nisso, que existem falsos conceitos sobre a doença mental. As pessoas afetadas por problemas de saúde mental são muitas vezes incompreendidas, estigmatizadas, excluídas ou marginalizadas devido a falsos conceitos que importa esclarecer e desmistificar, tais como: as doenças mentais são fruto de imaginação. As doenças mentais não têm cura. As pessoas com problemas mentais são pouco inteligentes, preguiçosas, imprevisíveis ou perigosas. Veja, isso nós temos que quebrar. A questão, por exemplo, do suicídio, que por muito tempo a imprensa silenciava, as pessoas não queriam comentar. Tem que comentar sim, porque quando alguém fala na possibilidade de um suicídio, um familiar escuta, leve a sério, procura ajuda. No começo a pessoa está dizendo: socorro, me ajudem. Ela não tem outra forma de dizer: vou me matar. Leva a sério, ajuda, vamos falar sobre isso, porque tudo tem solução. Tudo há, para cada problema tem uma solução. E se não tem solução, já está solucionado, então vamos tocar a bola para frente. E isso, nós temos que quebrar esses preconceitos. O alto índice de suicídio na nossa região tem que ser discutido, debatido. As pessoas buscar ajuda para ter uma vida mais feliz, por que não? E vocês coordenam 2 entidades que possam fazer isso para as pessoas. Sobre o preconceito, o que vocês têm a dizer? Realmente o preconceito está muito presente, né, na nossa realidade, nos nossos serviços. Falo pelo CAPS-AD, né? São pessoas então que fazem uso de drogas e muitas vezes são citados, né, como tu falaste, né, de vagabundos, enfim, que não querem nada com nada, que querem se dar bem à custa dos outros, né? E a gente sabe que não é isso, né? Eles passam, sim, por um sofrimento muito grande, né? E quando conseguem superar, quando conseguem estabilizar, muitas vezes, a questão do uso, enfim, né? Quando tentam resgatar alguma coisa em relação a trabalho, né? Sofrem muito preconceito, né? Assim, a gente enfrenta isso no dia a dia, assim, no encaminhamento deles para trabalho. É muito difícil eles serem contratados, né? Então, no momento em que eles estão tentando resgatar a própria vida, buscar, né, se inserir, né, no mercado de trabalho, as portas são fechadas. E aí fica difícil também eles conseguirem dar conta disso com essas frustrações todas, né? E acho que é importante a gente pensar sobre isso, né? Antes de criticar, antes de falar que eles não querem, mas pensar o que a gente oferece também para eles. Acho que em relação a isso, assim, até as pessoas, quando ingressam no CAPS, muitas vezes, os próprios usuários demoram um pouco, né? Às vezes eles passam lá na frente e não entram na primeira vez, né? Daí, daqui a pouco passa de novo lá, né? Daí se encorajam para entrar, para falar. Às vezes meio tímidos, assim, né? Para falar qual que é o problema, mas conseguem, né? Então, acho que é isso, assim, a gente poder olhar para essa questão de uma forma menos preconceituosa. Puxa, que isso aí. Gostaria de complementar. Acho que tem um preconceito muito grande na nossa sociedade, né? A gente, às vezes, escuta as pessoas dizerem assim: eu não quero vir para o CAPS, ou falam lá no posto de saúde, quando recebem um encaminhamento para ir para o CAPS, fazer uma avaliação, não vou para o CAPS porque lá é um lugar de loucos, né? Bom,
é um lugar em que a gente cuida das pessoas que estão em sofrimento. Tu estava falando de uma esquizofrenia, né? Quando tu trouxe alguns números. Sim, a esquizofrenia, ela não tem uma cura efetiva, né? Mas ela tem tratamento e uma pessoa com esquizofrenia pode viver muito bem, né? Ela não precisa ficar trancada num hospício porque tem que ficar longe da família. Então, ela tem tratamento, ela pode viver bem, ela vai viver muitos anos com isso, mas ela pode viver muito bem, ela pode trabalhar, ela pode voltar a estudar, ela pode se relacionar muito bem com a família, ela pode casar, pode ter filhos, enfim, acho que o que segura muito e dificulta às vezes o tratamento de uma pessoa que está em sofrimento é a sociedade, é a própria família que não acredita que a pessoa está em sofrimento, né? E que não dá valor para isso no sentido de que se a gente apostar um pouco quando a pessoa está em tratamento, e isso a gente vê, né? Quando as famílias entram junto no tratamento, a gente vê que tem um cuidado e que é efetivo isso. E que isso acontece, não é necessário, muitas vezes, uma internação, por exemplo, nem no hospital geral. Muitas situações a gente consegue que a pessoa fique bem sem uma internação. Fechar os manicômios não é fechar o tratamento, não é deixar de cuidar das pessoas, é cuidar de um outro jeito. Nós temos os leitos de saúde mental e temos serviços que dão conta disso. E a gente vê isso no dia a dia, como se consegue cuidar das pessoas para passarem por esses momentos ou para viverem bem com um transtorno que vai precisar de cuidado a vida toda, né? Muitas pessoas ficam impedidas de trabalhar, de estudar, mas conseguem viver, conseguem cuidar da sua casa, conseguem se relacionar com a família. Em outros tempos isso não era nem possível, né? As pessoas eram abandonadas num lugar sem convívio social. E é isso que eu insisto, que bom que as pessoas possam buscar uma ajuda. E muitos que criticam, talvez, são os que mais precisam. E que esses centros estão ofertando esses serviços gratuitamente, com gente qualificada. Vários profissionais, foi citado aqui por vocês, psicólogos, médicos, enfermeiros, pessoas que estão se especializando nisso. E não só se especializando, buscando informação, provavelmente nas faculdades, mas no dia a dia, quando se formam, formando a experiência do dia a dia. Isso também tem um valor enorme. E tem à disposição. Que coisa fantástica isso que existe. A questão, por exemplo, da depressão. Depressão, quem um dia não vai ter pelo menos um mínimo de depressão? Acho que é algo que é a doença do futuro. Alguns dizem, né? Eu li alguma coisa no texto, que aí é possível que à frente muito do sofrimento das pessoas vão decorrer desse tipo de doença. A bipolaridade. Ora, quem de nós, mesmo os mais normais, não tem pequenos altos e baixos, momentos de alegria, momentos de tristeza, momento de euforia, momento de pequena depressão? Se tem num nível maior e precisa de uma ajuda, até mesmo de medicamento, por que não? Que bom! Então, quando alguém encontrar um amigo que disse, olha, busquei ajuda no CAPS, diz que bom! Te parabenizo por ter feito isso. Foi buscar ajuda para ser mais feliz. Ora, está aí, está à disposição. Eu estou insistindo nisso porque eu sei quão importante é quebrar esse preconceito acerca de quem busca ajuda. Ora, se eu estou com problema no coração, eu vou procurar um médico cardiologista. É a mesma coisa, eu tenho um problema nos olhos, vou procurar um oftalmologista. Eu tenho um problema, não sei aonde, lá no joelho, vou buscar um ortopedista. Por que eu não vou buscar um psicólogo ou um psiquiatra? Qual é? Que, aliás, é mais importante ainda. Não sei se vocês concordam com o que eu estou dizendo, mas eu sou um fanático defensor da quebra do preconceito sobre isso. Quem busca ajuda, como eu, se eu precisar, eu preciso, eu busco, não há problema nenhum. Bem, nós temos, não sei se ainda, rapidamente, temos haverá uma semana com algumas programações, enfim,
Isso, a nossa semana ela está acontecendo já em decorrência a esse dia 18 de maio, que é o dia da luta antimanicomial. Então, a gente já começou na segunda-feira com um evento de capacitação e discussão somente para os profissionais, que foi na segunda-feira de manhã. Os serviços ficaram fechados para os atendimentos e fizeram um momento de estudo. Hoje, durante a manhã, a gente estava na Praça da Matriz, com o nosso grupo de música, que foi criado a partir dessas oficinas de músicas de dentro dos 3 CAPs, que se chama Maluco in Concert. A gente já tem até um CD lançado em 2013. O CD se encontra à venda lá nos CAPs. Amanhã a gente tem a Malupíada, que é uma Olimpíadas da Saúde Mental, lá no Parque do Dique, se não chover. E ao longo da semana a gente tem programações. Todos os anos a gente faz uma programação diferente. Sim. Algumas delas são sempre, que é a Malupíadas, que é a nossa Olimpíada, e nossas apresentações do Maluco in Concert. Ok, tá bem? Bem, nós chegamos ao final do programa de hoje. Agradecemos a presença de vocês. Eu quero dizer que quem deseja rever este e outros programas pode vê-lo no youtube.com/TV Univates, bem como pode ver este programa na internet, no site univates.br.tv. Hoje nós tratamos sobre o tema saúde mental e contamos com a presença das psicólogas Adriana Rosseto Dallanora e Raquel Azevedo, ambas responsáveis por centros de atenção psicossociais aqui do município de Lajeado. Muito obrigado por vocês estarem conosco até esse momento. Tenham uma boa noite e até o próximo programa.